você vai diminuindo a energia, até chegar num poço de energia. O que é que eu chamo de poço de energia, professor? É aquele valor da energia que cada ligação vai ter, que é o limite dele, é o mínimo, né? O poço de energia nada mais do que o mínimo daquela energia. Ela chegou ao mínimo dela. Se o átomo se aproximar mais do que aquele valor, que é o comprimento da ligação, se ele se aproximar mais, aí vai haver o quê? Uma repulsão núcleo-núcleo. E núcleo-núcleo, positivo com positivo, a repulsão vai fazer com que os átomos voltem a se distanciar e aí a energia vai aumentar, tá? Então, por isso que você tem os átomos quando estavam isolados, né? Eles estavam isolados. Vou dar um exemplo aqui de um átomo de hidrogênio aqui, com outro átomo de hidrogênio, e eles vão começar a se aproximar. Então, eles se aproximam a uma certa distância, vão se aproximando, né? Vão se aproximando, vão se aproximando, vão se aproximando. Chega um momento que eles estão ligados entre si. Mas só que se eles se aproximarem demais e um começar a colidir com o outro, aí a energia, a interação internuclear vai acontecer de forma que eles vão começar a se distanciar de novo. E aí eles vão voltar a ter o maior pico de energia, né? Então isso faz com que as moléculas elas tenham um comprimento de ligação ideal. Ela não pode ser muito próxima, senão vai haver essa repulsão núcleo-núcleo. Então tem que ser aquele comprimento ideal. Por isso que é possível fazer os cálculos, tá bom? Por que a gente é importante, professor? Onde é que isso envolve? Vocês vão ver isso muito bem quando a gente for trabalhar, quer dizer, vocês forem trabalhar com a parte de química, físico-química, que o professor lá vai solicitar de vocês a lei de Hess, né? Que é o valor de entalpia. Entalpia, que é a entalpia de formação de uma molécula. E quando a gente quer saber o valor de entalpia de uma molécula, a gente calcula por meio dessas ligações que são formadas. Então, eu vou mudar a tela aqui para vocês e vou apresentar para vocês aqui um exemplo de como é que a gente pode fazer esse cálculo, tá bom? Vocês vão ver, se vocês, acho que vocês devem ter visto lá em Química Geral 2, mas não custa nada revisar. Tá? Então, a questão ela é fundamental para saber o valor da energia de formação de uma ligação. Ora, uma ligação está sendo formada, então vamos imaginar a seguinte situação, né? Imagine aqui qual o valor de formação da molécula do etano. Se você tem aqui, por exemplo, cálculo da energia, né? Da energia de formação. Imagina aqui a seguinte situação. Você tem lá uma molécula. Você tem lá uma molécula, um eteno. Você tem um eteno, vou fazer o exemplo aqui para vocês. Ó, você tem um eteno ligado por meio de uma ligação dupla a outro carbono, né? Aí você tem aqui, ó, um eteno, certo? E por meio, você vai ter aqui, ele vai interagir com um molécula de hidrogênio, certo? E você vai ter essa hidrogenação, a gente chama isso de hidrogenação, e aí você agora vai ter a formação de uma molécula saturada. Então, você vai ter uma molécula, ela deixa de ser um alceno e passa a ser um alcano. O que é que está acontecendo aqui? Você está tendo, né? Você vai ter ruptura de ligações, certo? Você vai ter ruptura de ligações, tanto de uma ligação dupla, carbono-carbono, como uma ruptura de uma ligação hidrogênio. E você vai ter a formação de ligação carbono-hidrogênio, duas ligações, certo? Para isso, vai precisar da gente saber daqueles valores lá de energia. Eu sei o seguinte, que o valor, né, de energia, vou colocar aqui no cantinho, o valor da energia, certo? Da energia em quilocal por mol
da ligação carbono-carbono, ela equivale a quanto? Ela equivale a quanto? A 146 kcal por mol. A ligação hidrogênio-hidrogênio, ela equivale a quanto? Ela vale 104, certo? 104, beleza? Valores positivos, tá? A gente viu lá na tabelinha que era valores positivos, porque a energia, né? Nesse caso, para a formação da ligação, os valores são positivos, tá bom? Aí vamos lá para os outros valores. Deixa eu olhar aqui na tabela qual é o valor das outras ligações. Um minutinho só. Vamos lá. Se não estiver acompanhando aí, vocês me avisem, viu? Tá aparecendo aí para vocês, né? O software, eu escrevendo aqui. Aí uma ligação carbono-hidrogênio, o valor dela é quanto? O valor dela é menos 99, né? O valor dela é menos 99 para se formar, né? O valor para a formação da ligação carbono-hidrogênio, certo? Ela é de 99, tá? O valor dela é de 99. Então, vamos lá como é que fica esse valor, tá? Então, olha só, percebam claramente. Olha só como é simples. Lembre-se sempre da seguinte, o valor da entalpia, que a entalpia, ΔH significa variação de entalpia, ela vai ser, se eu quero saber o valor de formação de uma molécula, eu vou ter o valor somatório dos reagentes mais o somatório do produto, porque nesse caso eu quero saber o valor da energia de formação dessa molécula, certo? Na verdade, é a formação da ligação, tá bom? Não sei se vocês viram lá em geral que você, quando quer calcular a diferença de entalpia, você pega a entalpia dos produtos menos a dos reagentes. Mas como eu estou falando de formação de ligação, ligações são rompidas e ligações são produzidas, né? Então, aí nesse caso, o valor da entalpia do reagente mais o valor da entalpia dos produtos, tá? E aí, nesse caso, como é que a gente vai ter aqui? Lembre-se que ligações nos reagentes, né? São rompidas, certo? Ligações são rompidas. Então, qual é a ligação que está sendo rompida aqui? Vai haver uma ruptura da ligação carbono-carbono, não é isso? Então, você vai ter uma ruptura de uma ligação carbono-carbono e uma ligação de hidrogênio. Como eu sei que a ligação de hidrogênio é 104, então como é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o ΔH, vai ser quanto? Vai ser 160, 146, que é o valor da ligação carbono-carbono, 146, certo? Mais, certo? Mais quanto aqui? A gente tem aqui 104, que é o valor, certo? Que é o valor do hidrogênio. Então, mais 104. Deixa eu apagar esse... Coisa aqui. Mais 104, que é o valor. Aqui é de uma ruptura de uma ligação carbono-carbono, ligação dupla, e aqui é a ruptura de uma ligação hidrogênio, tá bom? Isso tudo mais o quê? Mais quanto? Quanto é o valor de uma ruptura de uma ligação carbono-hidrogênio? Menos 99. Quantas foram formadas aqui? Então, foram rompidas duas ligações, certo? Foram rompidas duas ligações, não é isso? E aqui você tem a formação de uma ligação, carbono e hidrogênio, não é isso? Então, quanto é que vai ser esse valor aqui? Lembrando, sim, que uma situação, pessoal, que quando a ligação ela é formada, presta atenção, quando uma ligação ela é formada, o processo ele vai ser um processo exotérmico, certo? Porque ela precisa liberar aquela energia para o universo, certo? Então, você tem um sistema e esse sistema vai ter que liberar essa energia. Então, quando
o processo, quando eu tenho uma formação de uma energia, está tendo aí liberação de energia, tá certo? E quando eu tenho a ruptura de uma ligação, quando a ligação está sendo quebrada, certo? Então eu vou ter um processo endotérmico. Então por isso que nesse caso aqui os valores foram positivos, porque para romper a ligação aqui eu preciso de energia, porque a ligação ela não vai ser rompida de qualquer jeito, eu preciso dar energia, concordam comigo? Eu preciso dar energia para aquela ligação ser quebrada. Então, para que essa ligação π seja quebrada, eu preciso dispor energia para isso. Da mesma forma, eu preciso dispor energia para essa ligação ser quebrada também. Por isso que a quebra de ligação ela é um processo endotérmico. Por isso que o valor de 146 para quebrar a ligação dupla é positivo e 104 também é positivo porque precisa quebrar as duas ligações. Agora, para formar a ligação, eu preciso que liberar essa energia. Entendeu? Eu preciso liberar a energia. Então, por isso que o valor tem que ser exotérmico. Então, nesse caso aqui, eu vou ter aqui o quê? Eu vou ter duas vezes, não foram formadas duas ligações, né? Vão ser formadas duas ligações, essa carbono-hidrogênio e essa carbono-hidrogênio. Então, duas vezes o valor de quanto? De menos 99. Por que duas, professor? Porque, ó, está se formando essa ligação carbono-hidrogênio e essa ligação carbono-hidrogênio, entendeu? Está se formando duas ligações. Então, duas vezes 99, certo? E aí você tem aqui quanto? O ΔH vai ser quanto aqui? Vai ser 146, né? 146 mais 104. Quanto é que dá isso aqui? 0 leva 1, 5, 250. 250. Então, 250, não é isso? Mais por menos vai dar menos, ó. Mais por menos, menos. 2 vezes 99, professor, quanto é que dá? 2 vezes 99 vai dar menos 198. Então, qual é o valor do ΔH disso aí, professor? Quanto é o valor do ΔH aí? O valor do ΔH disso aí vai ser quanto? Vai ser 52 kcal por mol. Ou seja, é um valor que deu o quê? Positivo. Então, eu digo que esse processo é um processo endotérmico. Vocês vão ver muito isso lá em fisicoquímica, mas aqui em orgânica eu estou dando um exemplo como é que vai ocorrer essa questão de formação de ruptura e de formação de novas ligações. Então, lembre-se sempre que para quebrar uma ligação, eu preciso dar energia para essa ligação ser quebrada e para formar uma ligação, eu preciso liberar essa energia, não é isso? Eu preciso liberar a energia. Então, é um processo exotérmico, tá bom?